e a sua mensagem é propagada pela igreja que leva o nome dele. Ele é o construtor dela e ela é baseada na fundação da antiga lei mosaica. Alguém disse que a revelação de todo o Novo Testamento é baseada no conhecimento do Velho Testamento. Agora, a civilização ocidental, que nós lemos a respeito dela, estudamos ou pensamos a respeito dela, que os nossos filhos aprendiam na escola, mas não aprendem muita coisa na escola hoje em dia. Mas a civilização ocidental, que deu a todos nós as maiores liberdades, a maior prosperidade que qualquer povo já conheceu antes em toda a história da humanidade. Eu quero que você pare e pense por um momento. Você não dá valor. A maioria dos Estados Unidos não dá valor. Mas a civilização ocidental, que inclui um certo número de nações do mundo, que nos deram liberdades individuais ou prosperidades individuais, mais do que, vamos dizer assim, qualquer outra filosofia que existe no mundo hoje. Esse é o segredo do nosso estilo de vida, do que chamamos da maneira americana. Originalmente começou na Inglaterra e veio até essas terras quando os nossos pais peregrinos vieram adorar a Deus, de acordo com o que dizia a consciência deles. Veja bem, tudo que eu estou tentando falar com você nessa noite não veio facilmente. Foi pago com sangue. Veio através de um valor muito, muito alto. E aqui é o que eu estou tentando dizer. Toda civilização ocidental, aquilo que os nossos garotos lutaram e chegaram até o topo do Monte Siribate e tentaram pendurar ali aquela bandeira com estrelas e com listras. Aquilo que na Batalha dos Touros, com a neve caindo, naquela tempestade, soldados americanos lutaram contra os tanques alemães. Tudo isso pela nossa civilização ocidental. Para que nós não venhamos a ser governados por tiranos. Para que nós tenhamos liberdade. Toda essa civilização ocidental é baseada totalmente, completamente na fundação da fé judeu-cristã. E eu quero que você entenda. Eu quero repetir. Toda a nossa prosperidade, toda a nossa liberdade individual, tudo que nós não damos valor, tudo que é tão importante, que nós queremos que os nossos filhos tenham, e que se Jesus tardar, nós queremos que os nossos netos tenham, tudo que nós damos muito valor, está baseado exatamente nos princípios da fé judeu-cristã. Você entende isso? Se nós perdemos isso, se perdermos isso, o mundo vai afundar em trevas que vão fazer todo os horrores do passado parecerem como se fosse um piquenique no parque em comparação. O princípio judeu-cristão é a fundação de toda a cultura ocidental, é baseado totalmente nessa Bíblia que eu tenho em minhas mãos aqui. Você está me ouvindo? Só isso. Essa é a razão pela qual, nos últimos 2 anos, o sistema político nos Estados Unidos tem tomado uma importância muito maior do que qualquer tentativa política que o mundo já fez antes. Nossa. Porque nós já não estamos mais discutindo os idiomas de políticos e seus partidos, mas estamos discutindo o próprio futuro da nossa civilização e das nossas liberdades baseadas nesse livro que eu tenho em minhas mãos. É verdade. Deus parece o Brasil hoje. Agora, o risco de ser criticado e abusado, eu vou dizer.
Nessa terra que já não é mais republicana ou democrata. Os nomes podem estar aí, mas não significam mais nada. Hoje em dia eles são conservadores e liberais. Conservadores contra liberais. Na sua maioria, a filosofia liberal diz: não acreditamos nisso. Isso já é coisa do passado, é uma coisa antiga. São fábulas, são histórias, não tem uso nenhum para os dias de hoje. Nós não acreditamos nisso. Na sua maioria, o liberalismo diz: nós não acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. Nós não acreditamos que essa é a própria palavra de Deus. E que Jesus veio, morreu, ressuscitou dentre os mortos e está voltando. Nós estamos lutando, estamos batalhando, estamos indo contra algo que é muito mais importante do que qualquer outra coisa, porque envolve todas as coisas que damos valor. A estrutura conservadora, no seu total, diz: nós acreditamos que essa é a Bíblia. Nós acreditamos que os Estados Unidos foram encontrados nos preceitos da palavra de Deus. Não acreditamos que é algo fora de moda. Nós acreditamos que não está atrasado. Nós acreditamos que é bom hoje como foi ontem e vai ser bom assim amanhã também como é bom hoje. Graças a Deus. Nós acreditamos que qualquer povo, que qualquer fundação, que qualquer princípio, que qualquer país ou nação que coloca sua fé e sua crença, passado, presente e futuro, neste livro, vai conhecer a liberdade e a prosperidade, vai conhecer a alegria e vai conhecer um futuro como nenhuma outra nação no mundo conhece. E é disso que eu estou falando, eu sei do que eu estou falando. Eu já estive diante de homens, desde o presidente dos Estados Unidos até o homem mais poderoso no que diz respeito à mídia no mundo, eu sei do que eu estou falando. A batalha não é sobre estrutura política, a batalha é sobre a palavra do Deus Todo-Poderoso, se o nosso futuro vai ser baseado nisso, ou se vamos banir isso e considerar como história. Mas eu e minha casa, nós serviremos o Senhor. Mas por mim e por minha casa, nós serviremos o Senhor. Aleluia. Mas eu e minha casa, nós vamos servir o Senhor. Oh, Deus, nos ajuda. E se você estiver pensando que eu estou tentando promover alguma estratégia política, eu quero te dizer que eu não me importo com política. Eu estou promovendo esse livro. Eu estou promovendo o Deus desse livro. Eu estou promovendo o seu Filho Jesus Cristo. Eu estou promovendo os princípios desse livro que nos deram as maiores liberdades, as maiores prosperidades e as melhores vidas, que fez dessa nação a inveja do mundo, a força dos Estados Unidos da América. Não é Harvard, ou Yale, ou Princeton e outras universidades, ou o nosso império, mas a força é a palavra do Deus Todo-Poderoso, baseada totalmente na palavra de Deus. Toda nação no mundo que tem qualquer tipo de liberdade deve a esse país. E esse país deve não aos F-15 ou F-16, ou Poseidon, submarino, ou os Nimitz que levam os aviões, ou os mísseis de 2 horas, ou bombas atômicas, mas a isso. Glória a Deus. Você diz Jimmy Swaggart, Arábia Saudita, Irã, o Iraque, os Emirados Árabes, esses países vendendo centenas de milhares de dólares, vendendo óleo, não acreditam no conceito judeu-cristão e eles prosperam. Sim, mas se não fosse pelos Estados Unidos da América,
a União Soviética já tinha levado eles embora. Mas é por causa desse país que eles aproveitam o tipo de prosperidade que eles têm. A maioria da África amaldiçoou os Estados Unidos da América, eu já estive ali. Mas quando a coisa fica feia, eles não pedem a ajuda da União Soviética, eles vêm pedir ajuda aqui nos Estados Unidos da América. Muito bem. Estamos hoje em uma encruzilhada. Se as fortunas políticas estão certas, nós estamos com os problemas resolvidos e eles não estão. A batalha acabou de começar. Se Satanás puder extinguir essa luz, ele vai poder extinguir a luz da liberdade no mundo inteiro. E ele está tentando. Na religião de hoje, igrejas que deveriam estar protegendo aqui esse livro, são sinais de alerta que são piores do que outros que já conhecemos. O que eu estou dizendo aqui já faz alguns anos, e eu já disse antes e vou falar mais uma vez, e é pior hoje do que era na época. Fizeram uma pesquisa um tempo atrás com 10 mil ministros e muitas denominações de fundos diferentes. E 7.400 responderam a essa pergunta. A identidade dos ministros foram protegidas para que eles pudessem dar a sua verdadeira opinião a respeito das perguntas que foram feitas. Você acredita que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos mesmo? 35% dos presbiterianos disseram não, 33% dos batistas disseram não, 51% dos metodistas disseram não e 30% dos episcopais disseram não. Segunda pergunta. Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria? Glória a Deus, porque os católicos acreditam nisso. %49% dos presbiterianos disseram não, 60% dos pastores metodistas disseram não, 44% dos batistas disseram não, 44% dos episcopais disseram não e 19% dos luteranos americanos não acreditam no nascimento da Virgem. Número 3. Satanás e espíritos demoníacos existem? 47% dos presbiterianos disseram que eles não acreditam em um diabo verdadeiro ou espíritos demoníacos. 62% dos metodistas falaram a mesma coisa. 33% dos batistas concordaram e 37% dos episcopais disseram que não acreditam em demônios ou espíritos demoníacos. A última pergunta. A Bíblia é a palavra de Deus? E aí? E esse é o nosso perigo. 81% dos pastores presbiterianos disseram não. 82% dos metodistas disseram não. 89% dos episcopais disseram não. E 57% dos luteranos americanos disseram não. Nós não acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Coisa. A educação secular. Veja bem, o povo americano, na sua maioria, está até voltando para Deus. Mas há um punhado de pessoas em lugares altos que estão tentando desviar essa nação de Deus. A educação cristã, nosso sistema educacional começou nas igrejas. Olha aí. Da nossa nação. Os leitores MacArthur basearam-se na palavra de Deus. E o resultado final da educação cristã são preocupação humana, compaixão, evangelismo, interesse teológico, masculinidade, feminilidade. Faz tempo que você não escuta essas palavras, não é? Modéstia, independência, autossuficiência, ética de trabalho, iniciativa livre, patriotismo. Educação cristã também inclui casamento, lar e um propósito na vida. Responsabilidade, integridade, diligência, respeito pela lei, temperância, prudência, controle próprio e virtude.
E há um interesse em apoiar a literatura no que diz respeito a ser um ser humano completo, escolas e faculdades com a palavra de Deus como fundação. Em outras palavras, a palavra de Deus é o centro da educação cristã e esse era o padrão da América. Hoje foi substituída por educação humanista, que produz um número alto de consequências inaceitáveis, que nós vamos falar delas daqui a pouco. Que coisa, hein? A educação humanista produz um estilo de vida humanista. E esses são os resultados finais da educação humanista. Em primeiro lugar, controle da população, excesso ecológico, aborto, eutanásia, controle da mente, meditação transcendental, astrologia, ocultismo, bruxaria, prostituição, um grande controle do governo, censura, desemprego, inflação, conflito social, terrorismo e genocídio. Nossa. Divórcio fácil, família destituída, casamentos destruídos, vivendo em comunidade, egoísmo, rebelião contra a autoridade, ética de situação e irresponsabilidade. De repente o país é cheio de crimes, criatividade negativa, imoralidade, amoralidade, pornografia infantil, homossexualismo, abuso de drogas, incesto, drogas, depressão, suicídio. Essa é a diferença na educação cristã e educação humanista. E educação humanista está acontecendo no sistema de escolas públicas. Isso domina o sistema e estrutura educacional da América hoje. Eu vou fazer uma declaração que você pode pensar que é ridícula, mas é isso que eu acredito. Se o sistema educacional na América, em nossas escolas públicas e em nossas universidades declarassem a falência amanhã, ia ser a melhor coisa que já aconteceu com esse país. Como é que Com é? o sistema educacional onde os professores deixam de ensinar essa mentira chamada evolução e ensinam o criacionismo de acordo com a palavra do Todo-Poderoso Deus. Que não ensinam mais aquilo que é chamado de educação sexual, mas ensinam a moralidade de acordo com a palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês que fazem as leis, todos vocês que estão me ouvindo, o tempo é chegado nos Estados Unidos da América, onde nossas escolas, eu acredito, vão voltar aos princípios da palavra do Deus Todo-Poderoso e das maneiras do Deus Todo-Poderoso para ensinar os nossos filhos a fundação da justiça. Amém. Nos últimos anos, o evento da ERA, feminismo, os feministas fizeram tudo o que eles podiam para mudar a maneira de pensar dessa nação. Os americanos disseram que não querem isso. E com uma razão, agora o que é que os feministas acreditam? Eu estou te dizendo alguns dos perigos que estão nessa nação para tentar destruir o princípio judeu-cristão que deu a essa civilização ocidental toda a liberdade que temos hoje. Verdade. Isso é o que os feministas dizem e o que estão tentando colocar aqui na sociedade americana. Em primeiro lugar, nenhuma mulher deve ficar em casa para criar os filhos. As mulheres não devem ter a escolha de ficar em casa, porque se tiverem essa escolha, elas vão tomar essa decisão. E temos que partir os lares. É. Eu sei que alguns de vocês não gostam que eu fale a verdade sobre o que vocês acreditam para a nação, mas é isso que eu faço. Eu posso te dar o nome de todas essas mulheres. Elas são as chefes desse movimento feminista. Mas eu não vou fazer isso porque advogados iam fazer uma fila daqui lá em Washington.
Olha, naquela época. Eles dizem que o casamento existe para o benefício do homem e tem sido um método de sanção, de controle sobre as mulheres. Eles dizem que o fim da instituição do casamento é uma condição necessária para a liberação das mulheres para largarem os seus maridos e não viverem individualmente com homens. Eles dizem que a instituição do casamento falhou e nós temos que destruí-la. Senhora, não é porque ninguém quis casar com você. Os profissionais treinados, eles dizem, tomam conta de criança muito melhor do que duas pessoas que a maioria do tempo está infeliz, que tem pouco tempo, mas que tem muito mau gosto para educar os seus filhos, mesmo eles sendo jovens. Agora, a família, como conhecemos hoje, precisa acabar. Muito obrigado, viu? Mas eu posso criar meus filhos sem sua ajuda. Outro de seus defensores diz que realmente não sabemos como criar filhos. Se queremos falar de igualdade de oportunidade para as crianças, então o fato de que as crianças são criadas em família significa que não há igualdade. É um dilema. Para poder criar os filhos com igualdade, eles dizem, temos que levá-los longe das famílias e comunitariamente criá-los. O divórcio é melhor, eles dizem, para a vida familiar. O divórcio melhora a qualidade do casamento. Ô senhora, se você estiver escutando isso aqui por um acidente, você ligou a televisão e parou aqui, e estiver escutando esse pregador, escute. Essa é a declaração mais estúpida, mais idiota que eu já escutei sair dos lábios de qualquer ser humano. Um outro disse que detonar o capitalismo é algo muito pequeno. Nós devemos detonar todo o sistema do lar. Nossa. Um outro diz que a Organização Nacional das Mulheres devia apoiar a legislação para descriminalizar os aspectos voluntários de prostituição adulta. Um outro diz que mais ou menos no ano 2000 nós já vamos ter criado nossos filhos para acreditar no potencial humano e não em Deus. Ano 2000. Ó. Um outro diz que toda a história precisa ser reescrita no que diz respeito à opressão de mulheres. Precisamos voltar a antigas religiões femininas como bruxaria. E outra disse, nós devemos destruir o amor. O amor promove a vulnerabilidade, dependência, possessividade, a suscetibilidade. A dor impede o pleno desenvolvimento do potencial humano da mulher, direcionando todas as suas energias para fora do interesse dos outros. Outro disse que eu estou convencido que se perdermos a luta RA, igualdade de direitos, teremos pouca esperança em nossa vida para a salvação do nosso direito de abortar. Eu quero te dizer uma coisa, mulher, você não é uma senhora, você é uma mulher. Toda a liberdade no mundo que a mulher tem veio do princípio judeu-cristão baseado na palavra do Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou o sangue dele ali, ele não somente libertou os homens, mas libertou as mulheres também. E a primeira pessoa que anunciou a ressurreição de Jesus foi uma mulher pelo nome de Maria Madalena, que foi liberta pelo poder do Senhor Jesus Cristo para pregar a maior mensagem que a humanidade já conheceu, que ele não está aqui, mas que ele ressuscitou. Glória a Deus. Dificuldades que estão tentando destruir tudo que nós damos valor. Nos últimos anos, a nação tem sido inundada com uma onda de pornografia. Graças a Deus, porque nessa cidade, pastores, pregadores do evangelho se levantaram contra os conglomerados mais poderosos da nação e do mundo. E eles disseram,
E glória a Deus pela coragem deles e glória a Deus pela posição que eles tomaram. Amém. Glória a Deus. Eles disseram: nossa cidade não vai ser um lixo para esse tipo de coisas. Nossa cidade não vai ser um lixo para aqueles que são pedófilos. Nossos filhos não nasceram para crescer em meio à sujeira e prodidão e ao inferno na forma de pornografia. E eles fizeram as organizações mais poderosas de todo o mundo se prostrarem. Em toda essa terra, eu quero dizer para todos vocês, nós pregadores estamos cansados. Cansados. Verdade. Cristãos estão cansados. Se eles são da Assembleia de Deus, se são batistas, se são presbiterianos, se são católicos, estão cansados com políticos que não têm espinha dorsal e não têm coragem e não têm vontade de falar a verdade. Eles estão cansados com a Corte Suprema que não pode definir a obscenidade, o que é pornografia. Estão cansados com o que a nação está passando, de ir na oposição errada. Eu estou aqui para te dizer que as pessoas estão cansadas, independente da filiação, da denominação. Eles vão se levantar para dizer que basta, estamos voltando ao Deus dessa Bíblia, estamos voltando ao Deus que criou o homem, estamos voltando ao Deus que mantém o homem vivo. Glória, e vamos servir ao Deus desse livro. Aleluia. Amém. Parece até o Brasil. Aleluia. Jack Anderson, escrevendo outro dia, diz que a Corte Suprema abençoou a pornografia no lar. Presumivelmente, essa não era a intenção dos 9 solenes juízes da túnica preta por trás do alto banco de mogno, mas poderia ser o efeito da sua decisão unânime na semana passada na televisão a cabo. O que eles fizeram, estritamente falando, Sr. Anderson, foi derrubar a proibição de Oklahoma em comerciais de vinho na televisão. Agora você, juiz da Suprema Corte, podem não pensar que vinho é algo muito ruim, mas nós estamos cansados dessa nação flutuar em licor também. Estamos cansados. E alguns de vocês aí, juízes da Suprema Corte, vão se aposentar daqui a uns dias. Eles disseram que a forma como a decisão foi redigida impediria estados ou comunidades de regular o conteúdo dos programas de TV a cabo. E o Sr. Anderson disse que isso pode dar o sinal verde para alguns aproveitadores depravados que utilizam a TV a cabo para passar as cenas de sexo mais repugnantes que se pode se imaginar em lares americanos. Ele disse: eu fiquei os últimos 3 meses investigando pornografia na TV a cabo e eu encontrei o seguinte: primeiro lugar, orgias sexuais que envergonhariam os Césares são mostradas nesse país, no sistema de TV a cabo, todas as horas, no programa One Tom, está disponível em milhões de lares, é só mudar o canal. As cenas são imundas, obscenas, indecentes e vergonhosas. Os produtores têm a moral dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Você está certo, Sr. Anderson. Obrigado. O Sr. Anderson disse, escute com cuidado, que as crianças estão recebendo sua educação sexual desses programas lascivos e pervertidos. Geralmente as crianças se juntam na casa de um amigo onde os pais estão trabalhando e na santidade do lar eles assistem atos sexuais escabrosos que humilham a humanidade, degradam as mulheres e corrompem bons costumes. E muitos estudos, ele disse, encontraram uma relação estatística entre crimes de pornografia e sexo hardcore. Ele chegou a dizer que a polícia do estado de Michigan, por exemplo, descobriu que a pornografia é usada ou imitada em 41% dos crimes sexuais que eles investigam. Assim, o sexo a cabo, bem como a pornografia na banca de jornal, leva ao estupro, agressão sexual e abuso sexual infantil. Eu quero dizer mais uma palavra.
A pornografia é tão letal que uma vez que a criança, o homem, ou a mulher, ou até mesmo um cristão, olha para ela, cicatriza o seu cérebro pro resto da vida. Causa um impacto na sua mente que está muito além do poder da sugestão ou psicologia. E deforma e torce. Em segundo lugar, a pornografia é a causa do tremendo crescimento de incesto nesse país. Me escute. É a causa do terrível crescimento no abuso infantil nesse país. Você me ouviu? Pornografia aqui nas bancas e também passando na sua televisão, aqui nas televisões da América. Pornografia. Subsidiado pelo dinheiro de nossos impostos que vem através dos Correios dos Estados Unidos. Eu quero dizer isso, eu quero colocar onde ele pertence. Vocês aí, rede de televisão, CBS, ABC, NBC. Outro dia, uma das grandes redes de televisão mostrou várias horas do problema terrível sobre o abuso infantil que acontece nessa nação, e vocês fizeram muito bem. Eu te agradeço por isso. Mas eu vou te dizer, vocês são hipócritas. Porque quando aquele programa acabou, a sujeira que você passou nos lares, chamando de entretenimento familiar, ia contra tudo que a palavra de Deus fala, ia contra os valores que nós amamos, promovendo sexo ilícito, promovendo nudez, coberta com piadas profanas, que jorra como água em uma cachoeira, que sai dos programas que vêm de Hollywood e que vêm de Nova York. Vocês deviam se envergonhar porque você, a rede de televisão, está promovendo o abuso sexual de crianças e a molestação de crianças e o incesto nos Estados Unidos da América. E nós estamos cansados dessa sujeira que as redes de televisão estão passando em nossos lares. Nós estamos cansados disso, estamos até aqui com isso, Senhor, porque é a causa principal da depreciação da humanidade nessa nação dos Estados Unidos hoje. Eu tenho que andar rápido. Aborto. Aborto. A mancha negra da sociedade em que vivemos. O ato mais terrível que já foi permitido por um povo, tão ruins quanto os piores dias da Alemanha nazista e o assassinato de 6 milhões de judeus. São as leis passadas pela Corte Suprema dos Estados Unidos da América dizendo que o aborto, que é um assassinato, é legal nesses Estados Unidos da América. 1,5 milhão de crianças assassinadas, mortas. Você não tem ideia das cartas que recebemos de mulheres que dizem: irmão Swagger, obrigado porque você está indo contra isso, e outros também estão indo contra isso. Uma mulher nos escreveu outro dia dizendo: eu estava na clínica para abortar, sentada ali esperando. Eles me disseram que ia ser rapidamente, era só puxar algo dentro de mim. Me deram algo para ler, mas quando eu estava ali comecei a chorar. E quando me perguntaram qual era o problema, eu disse para eles, eu não acho que podia continuar. E eles apontaram para uma menina que já tinha feito 3 abortos e falado: ó, ela pode te ajudar. Ela disse: não pude escutar, e quando eu tentei sair, eles tinham uma tranca na porta, mas eu consegui sair. E ela disse: irmão Swagger, hoje eu tenho gêmeos. Ela disse: são as coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida, e eles estão cantando nas igrejas em todo o país, falando a respeito de Jesus Cristo. E todas as vezes que eu olho para eles, eu me lembro daquela mulher quando eu cheguei tão perto de assassiná-los.
Aquela mãe que abortou vai ter que prestar contas, mas quem vai realmente ter que prestar contas vão ser os políticos e os legisladores e os juízes e a Corte Suprema dos Estados Unidos da América que permitiram que o assassinato aconteça. De acordo com a Bíblia. E eu sei que alguns de vocês não acreditam nisso. E nós não estaríamos na bagunça que estamos agora se essa nação não tivesse escutado você. Verdade. De acordo com a Bíblia, a maneira de pensar do homem em relação ao aborto é ao contrário da maneira de pensar de Deus. A Bíblia diz que o feto é uma alma viva. O Espírito Santo inspirou Davi para dizer em Salmo 51:5: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Quando Davi diz que ele foi feito, ele está claramente dizendo que no momento da concepção ele era a mesma pessoa que seria conhecido como Davi, o grande rei de Israel. E ainda assim, em Salmo 139:14, Davi foi inspirado a escrever: pois pusiste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe, eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Desde o momento da concepção, Davi diz que ele já era uma pessoa. Era o corpo de Davi, era a sua própria substância que estava dentro do ventre da mãe dele. Jeremias, ele disse: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci. E antes que saísse da madre te santifiquei as nações, te dei por profeta. Deus conhecia o profeta Jeremias antes dele nascer, significando abertamente que a alma e o espírito dele já estava ali no corpo dele infantil. E se pelo aborto Jeremias ia ter sido assassinado, o profeta Jeremias ia ter morrido, e pode ser que a mãe dele nunca ia saber que ele ia ser um profeta poderoso de Deus, mas Deus sabia. A mãe não ia nem saber o nome dele se ela tivesse abortado a ele, mas Deus sabia. E eu estou dizendo que nos olhos de Deus e de acordo com a sua palavra, um feto é uma pessoa. É uma alma que vive. E no momento da concepção, é uma criança, é um ser humano, se ele nasceu ou se ele não nasceu. A Bíblia diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo ainda dentro do ventre da mãe dele. Alguns de vocês não querem isso nem agora. Maria, a mãe de Jesus, veio visitar Elizabeth e aconteceu que quando Elizabeth escutou a saudação de Maria, o bebê pulou em seu ventre. Aleluia! Glória a Deus! João Batista ainda era, de acordo com o que eles chamam, um feto no ventre da mãe dele. Pode ser que não entendeu por que ele pulou quando escutou a voz de Maria, que era a mãe do Messias, mas Deus sabia. Ainda como um pequeno feto, ele respondeu à presença de Jesus Cristo. Glória! Aleluia! E foi, pelo menos eu acho que um dos maiores políticos que já passaram nesse país. Jesse Helms disse o seguinte: chega um momento na história de todas as grandes civilizações quando os fundamentos morais sobre os quais ela se apoia são abalados por alguns acontecimentos. Esse tempo chegou para a América. A experiência histórica do homem ocidental indica que tais transtornos podem finalmente destruir uma nação. O colapso de Roma sendo apenas um de muitos exemplos. Grandes nações morrem quando deixam de viver de acordo com os grandes princípios que lhes deu a visão e a força para superar a tirania e a degradação humana. O Sr. Helms disse: a menos que a decisão de abortar seja revertida por uma emenda da Constituição, o futuro da América passa a ser duvidoso, pois nenhuma nação pode permanecer livre ou exercer liderança moral depois de adotar a doutrina da morte. Muito bem, Sr. Helms. O negócio é sério. Eu vou terminar. O diabo está contente. Tem uma mosca me atrapalhando aqui, é uma mosca carismática.
O que é que vai acontecer com esse planeta, irmão Swagger? Eu vou dizer rapidamente, eu tenho 3 ou 4 minutos antes de terminar. Eu acredito que essa nação está destinada para o julgamento, mas eu acredito que Deus vai adiar esse julgamento. Eu acredito que Ele vai adiar, que os seus propósitos vão acontecer e que o seu evangelho vai alcançar centenas de milhões nesse planeta para que eles venham conhecer a Jesus Cristo. Eu acredito nisso. E ainda, essa vinda está chegando. Jesus Cristo está para chegar. Como é que você sabe? Na edição atual da revista Newsweek, sobre a terra de Israel, a cidade de Jerusalém, o Monte do Templo, sabemos da palavra de Deus que o templo tem que ser reconstruído e é o anticristo que vai ocupá-lo quando ele aparecer. Neste momento, em Jerusalém, a Newsweek declarou: 400 jovens judeus estão sendo treinados em uma escola em Jerusalém para servir naquele templo. Planos estão sendo feitos e a pressão está cada vez maior e mais acentuada. O Domo da Rocha, onde o templo islâmico está agora, deve pertencer a Israel. Não, eu não estou promovendo isso, eu estou apenas declarando o que eles escreveram. Escuta aí, os escatológicos. Nos diz que estamos perto, muito perto. A Califórnia, alguns anos atrás, eu entrei em um hospital. Era um domingo à tarde. 2 camas, 2 homens, os 2 estavam morrendo. Eu fui levado ao outro lado do quarto. E um homem bem velhinho, com quase 90 anos de idade, abriu os olhos e olhou para mim. Eu o cumprimentei. Ele deu um sorriso e a sua aparência literalmente iluminava o quarto. E ele disse: Jimmy Swagger, eu estou pronto para ir. Já servi o meu mestre por muito tempo. E ele disse com os olhos brilhando: quando você chegar lá, eu vou estar ali mais ou menos perto do portão. E eu vou te dar um pouco de uma visualização antes de você entrar. Eu orei com ele. Fui muito tocado por Deus. Fui embora, parei na outra cama. Um outro homem idoso estava deitado ali que depois faleceu. Eu cheguei ao lado da cama dele e perguntei: Senhor, você conhece a Jesus? Eu nunca vou esquecer a resposta dele. Ele se levantou e você podia escutar a morte vindo da sua voz. E ele disse: eu não preciso de um salvador. Eu sou o meu próprio salvador. E ele deitou. Eu dei um passo para trás e pensei: misericórdia, se somos nossos próprios salvadores, não existe salvação. Meu Senhor, sua única esperança é Deus. É verdade. Não há outra esperança. Seu único caminho até Ele é Jesus Cristo. Esse livro, essa Bíblia, abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, na medida que declaramos essas palavras simples nessa noite, Oh, Jesus. Obrigado. Obrigado. eu oro para que o seu Espírito leve-as ao coração das pessoas. E eu peço, em nome de Jesus, suas cabeças estão baixas, seus olhos estão fechados. Nessa noite estamos em uma encruzilhada. Você está em uma encruzilhada. Amém. Alguns de vocês aqui
Ou é Jesus Cristo, ou é condenação eterna. É assim com todos nós, para ser sincero com você. Eu vou pedir aos milhares aqui para orarem comigo agora, para que toda alma neste lugar venha conhecer a convicção do Espírito Santo. Eu não vou fazer de uma maneira diferente do que os meus pais fizeram. Eu convido você ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Quantos aqui nesse lugar você precisa de alguém que vai caminhar com você, que vai te amar, que vai te ajudar? Glória a Deus para sempre. Você tem corrido faz muito tempo, mas você quer voltar para casa nessa noite. E não importa quem seja você, Ele te aceita. Agora, quantos desse lugar podem levantar a mão? Eu não vou envergonhar você, eu te prometo. Aqui primeiro na frente pode dizer: Jimmy Swaggart, eu não estou vivendo bem, por favor, ore por mim. Levante sua mão para que Deus veja. Muito obrigado mesmo. Quantos aqui nas arquibancadas, até lá em cima, aqui dos lados também podem levantar as mãos? Muito obrigado. Ore por mim, eu não estou vivendo bem. Eu quero que todos aqui se coloquem de pé, por favor. Todos se levantem, por favor. Santo e precioso Deus, eu quero que todos vocês que levantaram as mãos, eu quero que você venha até aqui embaixo. Que multidão linda. Eu quero que você venha aí das arquibancadas, que venha aqui dos lados, venha aí de trás. E eu posso te garantir o seguinte, que o bem-estar, a felicidade da sua vida vai começar agora, quando você vier até Ele. Eu não estou pedindo você para vir para uma religião, estou pedindo você para vir para Jesus. Eu quero que todos que levantaram as mãos, por favor, venha. Vai ser a maior decisão que você pode tomar. Agora venha, por favor, enquanto eles, graças a Deus, eles ainda estão vindo. Amém. Louvado seja Deus, eles estão vindo. Eu não consigo nem descrever o quanto Ele te ama. Ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e desviar dos maus caminhos e buscar a minha face, eu vou ouvir dos céus e vou sarar a sua terra e vou perdoar os seus pecados. Ele disse: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu te darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele disse: venha, compre de mim sem dinheiro, sem preço, ouro que é testado no fogo. Venha, vós que têm sede, e bebam da água da vida gratuitamente. Louvado seja Deus. Eu quero que vocês olhem para o irmão Swaggart, por favor, e vocês da televisão, por favor, escute atentamente nos próximos minutos. O Deus dos céus planejou que você estivesse aqui hoje. Ele planejou que você assistisse esse programa. Os planos dele são eternos. Eles não são curtos ou momentâneos, eles são eternos. E ele tem grandes planos para você. Satanás tem um outro plano para você, para te destruir, matar, roubar. Jesus disse: é o meu plano que você tenha vida e que você a tenha abundantemente. Alguns de vocês aqui hoje, alguns de vocês aqui assistindo a televisão também, vocês estão usando drogas e não conseguem largar. Outros de vocês estão viciados em álcool, que é uma outra droga, e você também não consegue largar. Vocês estão com ódio, com inveja no seu coração. Outras pessoas não têm esses problemas, mas lá dentro de você, você sabe que está perdido. E você precisa de ajuda, e você veio ao lugar certo. Veja bem, em alguns momentos, tudo, desde esse momento até o passado, toda profanidade, toda piadinha suja, toda obscenidade, todo egoísmo, tudo isso vai ser limpo do livro de Deus. Totalmente. Amém. O sangue de Jesus vai limpar você de todo o pecado. Aleluia.
Você vai se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Esposas vão ter novos maridos, maridos vão ter novas esposas, filhos vão ter novos pais e pais novos filhos. Nascer de novo. Nascer de novo. Nascer de novo. Aleluia. Você pode dizer de mim, Swag, o que eu tenho que fazer para ganhar isso? Se você colocar 10 milhões aqui nesse púlpito, eu não posso dar nada a você. Nenhum desses ministros aqui pode dar nada para você. Não há nada que você faça para merecer, você não tem que merecer, pois já foi pago, totalmente pago. Tudo que você tem que fazer é ir até a janelinha e pedir ao atendente Espírito Santo, eu vim buscar o que ele comprou para mim, vida eterna. Muito bem. Eu vou fazer a oração do arrependimento. Eu já orei com centenas e centenas de milhares, talvez milhões, incluindo na televisão. Esse vai ser o maior momento da sua vida. Em alguns instantes você vai se tornar parte da família de Deus. Eu quero que você abaixe sua cabeça e feche seus olhos, por favor. Esse é o seu momento, tudo isso acontece por você. Jesus te ama. Aleluia. Vamos orar, eu quero que você acredite em Deus, eu quero que você repita em alta voz depois de mim. E o Doni vai te ajudar. Milhares de pessoas estão orando por você, no mundo inteiro, nesse momento. Vamos orar. Querido Deus dos céus, eu venho a Ti em nome de Jesus. Me perdoe de todos os meus pecados. Lava-me com Teu sangue precioso de toda injustiça. Senhor, eu estou voltando para casa. E aqui é o meu lugar. Eu te entrego a minha vida, meu coração, minha esperança e meus sonhos. Nesse momento, com a minha boca, eu confesso a Jesus Cristo como meu Salvador. E em meu coração, eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E Ele vive. E eu aceito Jesus Cristo, o Senhor da glória, como meu Redentor e meu Salvador. E nesse momento, eu acredito que Ele me lava, me limpa e me muda. Nesse momento, eu estou salvo. Louvado seja Deus. Meus irmãos e meus amigos, acabamos de ouvir uma belíssima mensagem do pastor Jim Swaggart. E mensagem para você que é amante da escatologia, para você que é amante dessa doutrina do fim. Ele falou sobre o futuro do planeta, ele falou sobre a história da civilização ocidental, sobre o propósito, ele falou sobre a educação humanista e a educação cristã, falou sobre o feminismo, falou sobre a pornografia e as influências dentro do comportamento, né? Então, nesse quadro que nós estamos aqui, é um quadro muito importante porque eu sempre gosto de aproveitar toda a experiência do Jim Swaggart, ele tratar uma mensagem como essa, uma mensagem escatológica, uma mensagem sobre o fim, uma mensagem forte, uma mensagem muito boa, mas usou uma linguagem simples, usou o seu próprio estilo, falou num tom audível, que as pessoas que estavam ouviam e entendiam, fala diretamente ao ouvinte. Por mais que ele seja um evangelista, as pessoas conseguem entender e ouvir aquela mensagem com um avivamento muito grande. Ele usa o corpo, fala com convicção, fala com amor e ele fala cheio do Espírito Santo. Espero que você tenha gostado, espero que você curta, compartilhe, comente, não deixe de comentar, não deixe de curtir e também não deixe de se inscrever aqui no nosso canal Teologia ao Alcance de Todos e também de ser membro aqui do nosso canal. E se você desejar fazer um curso básico, médio, bacharel, médio e bacharel livre em teologia e oratória e interpretação bíblica, é só você acessar a nossa plataforma, o nosso site teologiaalalcancetodos.com.br, tá bom? E eu queria e quero ser o seu professor. Vamos aprender juntos a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida.
Deus abençoe sua casa.